Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar o programa hoje falando da aprovação, da primeira aprovação da PEC dos gastos públicos. E aí a gente viu que a aprovação foi em massa, mais do que o necessário até. Você acha que isso é um sinal que Temer vai ter aí vários projetos e até reformas aprovadas com facilidade? É um sinal e, além de um sinal, é a porta de entrada para uma nova realidade que ninguém sabe exatamente como ela vai ser administrada, porque o desafio é muito grande de fazer com que aquilo que está no papel seja executado sem os malefícios que a oposição está acusando. A primeira leitura é que o governo está com o controle da Câmara dos Deputados para aprovar as mudanças que o Brasil reclama, a partir da PEC dos gastos, que vai indexar os gastos públicos no máximo a inflação do ano anterior. Isso aí já dá uma garantia de que esse endividamento cada vez maior do governo, essa crise financeira, esse déficit, com alguns anos deixará de ocorrer. Mas não é o bastante. Por que eu digo que não é o bastante? Uma das medidas mais reivindicadas e que deu mais popularidade à Constituição de 88 foi aquela que, na época que o Brasil vivia uma inflação muito grande, no período Zé Sarney, a inflação chegou a mais de 80% ao mês, a Constituição colocou que os juros não poderiam ultrapassar 12% anuais, quer dizer, 1% ao mês. Hoje a gente vê um cartão de crédito cobrando juros de mais de 400% ao ano. E a Constituição de 88 estabeleceu 12%, quer dizer, não foi suficiente, tiveram que alterar para poder dar mais flexibilidade e chegou-se a essa situação. Da mesma forma como a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu um teto para o pagamento de pessoal e o governo de Estado, o governo federal, o órgão que não obedecesse à Lei de Responsabilidade Fiscal iria ter dificuldades em conseguir financiamentos e tal. E a gente vê hoje vários estados, pelo menos mais de 6 estados, já ultrapassando a Lei de Responsabilidade Fiscal e a quase totalidade dos estados usando o máximo que podem usar. Então, além dessa PEC, a gente sabe que não vai ter dificuldade de ser aprovada. Quando eu digo que é a porta de entrada para uma nova realidade, é que o governo, tendo esse teto, não tem que ficar sempre batendo no teto. Ele pode, sim, começar a fazer as mudanças financeiras, econômicas, administrativas que o Brasil precisa, e aí depende muito mais de gestão, muito mais de administração, muito mais de priorizar aqueles setores que precisam de investimentos. Quando se diz, a saúde vai ser prejudicada, a educação vai ser prejudicada, a gente tem aqui alguns argumentos que ao longo desses 20 anos, que se prevê que é o período da PEC, da aplicação dessa lei, a gente sabe que saneamento, por exemplo, é saúde. Saneamento, quando você faz um saneamento, cada real investido em saneamento são 2, 3 reais que se economiza na saúde pública. Então, um saneamento, quando ele é concluído, aí ele já deixa de precisar daqueles investimentos. Então, é muito importante ver quais os setores que podem, a exemplo do saneamento, que economiza muito na saúde, serem priorizados nessa nova realidade que a gente está esperando seja realmente possível de ser alcançada rapidamente, porque a crise é das maiores, se não a maior do período da redemocratização, das maiores que o país enfrenta, e o governo precisa. Já mostrou que tem um apoio. Não apenas aprovar essas leis, mas torná-las realmente realizáveis e que as respostas sejam mais imediatas do que essa que se prevê. Diz, vai demorar 20 anos, porque a situação para a recuperação macro é em torno de 20 anos, pode ser até antes. E se não for respeitada, se for transgredida e tal, pode até nem chegar. Mas é realmente um pontapé inicial para as mudanças e a gente deseja que outras também venham. A exemplo, claro, a Previdência.